Hoje eu terminei um programa de treinamento para uma empresa lá de Angola, centenas de angolanos, e a gente estava falando sobre feedback, que é um tema que é muito importante, a gente tem falado disso bastante lá no Talentos para o Sucesso, e durante esses treinamentos, foram várias turmas, durante esses treinamentos eu percebi algumas coisas interessantes. E aí eu quis fazer esse vídeo para contar para vocês um pouco sobre isso. Antes disso, tô com essa camiseta aqui, que é da minha loja. Se você entrar lá em pontosfortes.com.br, tem lá um link loja. Se você quiser uma camiseta igual a essa, ou outros modelos que tem lá, entra lá, pede. Vai ser bem legal saber que você está usando os seus talentos, vestindo os seus talentos. Mas enfim, eu notei 4 coisas nesses treinamentos que eu queria trazer aqui para vocês. A primeira é que eu tenho percebido, e eu percebi nesses treinamentos, um foco muito grande do liderado na responsabilidade do líder em gerar uma boa comunicação durante um processo de feedback. Só que eu não notei nesses liderados o mesmo empenho, a mesma vontade de que ele tenha a responsabilidade de criar uma comunicação efetiva durante um feedback. E o que é importante lembrar é que numa comunicação existem dois atores: o emissor, que é quem emite a mensagem, e o receptor, que é quem recebe a mensagem. Se o emissor tem a responsabilidade, sim, de se fazer entender, de ser claro, num processo de feedback, o receptor, aquele que está recebendo a mensagem, também precisa participar ativamente do processo de construção de uma comunicação efetiva. Ou seja, não é só responsabilidade do líder se fazer entender, é responsabilidade do liderado também fazer com que o líder se faça entender, fazendo perguntas, tendo atenção genuína, prestando atenção no que o líder está falando. Isso não é muito fácil, né? Eu culpo o outro pela comunicação não estar sendo efetiva e me isento da minha responsabilidade. Isso não é legal. Segunda questão, segundo aspecto que eu notei bastante durante o treinamento, que me veio à mente, nem notei tanto, mas me veio à mente, foi a dificuldade que as pessoas têm em ser vulneráveis. Sabe, em dizer o que realmente pensa. No processo de comunicação e principalmente no processo de feedback, é importante que as pessoas digam o que estão pensando. E me parece que em algumas empresas, talvez não seja nem o caso dessa empresa especificamente que eu estava treinando, mas em algumas empresas parece que as pessoas têm medo de se falar. O líder fica pensando, rodeando para poder dizer o que ele pensa e às vezes nem diz. E o liderado, por outro lado, também quer falar algumas coisas e acaba não falando. Acho muito estranho isso. É óbvio que dentro de uma organização existe o aspecto político. É óbvio que você precisa pensar em como dizer. Afinal de contas, o teu relacionamento com o líder ou com o liderado não é um relacionamento pessoal, é um relacionamento profissional. Então, é óbvio que você precisa pensar no como dizer as coisas. Mas me parece que as pessoas, no medo de não dizer da forma correta, acabam não dizendo de maneira nenhuma. E aí fica aquilo sem ser dito, vai se criando um emaranhado, um amontoado de problemas que aí explode numa demissão ou num pedido de demissão. O terceiro aspecto que eu percebi que está conectado com isso é uma falta de naturalidade na forma como se encara um processo de feedback. É muito louco isso, né? Parece que um feedback, principalmente feedback avaliativo, aqueles que acontecem no final do ano, parece que é uma coisa monstruosa, parece que a carreira da pessoa depende daquilo. É óbvio que aquilo é importante para a carreira do liderado, mas não é só aquilo, não é aquilo que vai definir tudo o que você vai ser, se você vai ter sucesso ou não. Tem uma série de outros fatores envolvidos. Aquele processo de feedback é apenas um direcionamento. Então, a gente precisa perder um pouco do medo de estar no processo de feedback. De entender que aquilo ali é um caminho
para se evoluir, para se tornar melhor, para se desenvolver, para que todo mundo saia ganhando. O liderado saia ganhando, o líder tenha liderados melhores e a empresa tenha líder e liderados melhores. Então, parece que há uma falta de naturalidade na forma como as pessoas encaram os processos de feedback, sabe? E o quarto e último aspecto que eu quero trazer aqui é como ainda, infelizmente, existem muitos líderes que não estão trabalhando direito esse aspecto do feedback. Seja porque não estão dando a quantidade suficiente de feedbacks, ou seja porque a atitude desses caras está criando nos liderados esses outros três aspectos que eu citei aqui. Eu ouvi de uma pessoa o seguinte, não nessa empresa, tá? Não nesse treinamento, mas numa outra oportunidade, eu ouvi uma pessoa dizer assim, Rodrigo, é melhor eu falar o que o líder quer ouvir, assim ele fica feliz, eu fico feliz, porque, e aí vem a frase que foi dita que é, porque o líder fala que eu posso dizer o que eu quero, mas quando eu digo o que eu quero, ele passa a me perseguir. Ele passa a me tratar diferente. Isso não faz sentido. Então, se você é líder, presta um pouco de atenção nas suas atitudes, em como você está conduzindo seus processos de feedback. Se você não está criando um liderado que tem comportamentos que depois você mesmo vai reclamar desses comportamentos dele, de repente foi você que criou. E você que é liderado, conversa um pouco mais com seu líder, seja um pouco mais vulnerável, seja um pouco mais aberto aos processos de feedback. Eu tenho certeza que isso cria um ambiente muito mais de prosperidade dentro da empresa.